por estarmos em oposição à vida, lutando para sermos reconhecidos por uma identidade própria, estamos causando dor a nós mesmos por essa sofreguidão, essa luta, essa competitividade e causando dor a todos os que nos cercam por não deixarmos que os frutos também sejam compartilhados, não deixarmos que a vida seja vivida por todos e tentemos assambarcar, cercar-se do máximo possível de objetos de prazer, objetos de identificação, de prestígio, de poder, de sucesso, não permitindo que isso seja compartilhado com os outros. E entendendo de uma forma distorcida que estamos separados, que estaríamos separados uns dos outros. Logo eu tenho que ser o presidente da firma e todos os outros têm que ser subordinados. E identifico-me como algo melhor do que outro porque sou presidente. Quem disse que, por ser presidente, ele seria um ser humano melhor? Eu vejo muito artista e muito médico feliz, completo, estando lá num país pobre, reduzindo a dor física de outros e ele sendo realizado, do que alguém que, por uma obrigação social, ascendeu à presidência e é infeliz porque não faz o que quer, não faz o que gosta. Então, o egocentrismo, o egoísmo, um senso de separatividade que vai então bloquear o fluxo da vida, é que vai impedindo esse fluxo da vida, causando a dor a si mesmo, a dor a esse núcleo de sensação e causando dor àqueles que o cercam. Então, é como se o ar, a brisa da vida não pudesse passar pela gente e seguir para o vizinho. Nós tentássemos apenas bloquear o fluxo do ar e querer para nós mesmos aquele fluxo, bloqueando essa bênção que é um ar fresco num dia quente e tentando numa caixa fechada levar aquele ar fresco para nós só, para casa. E quando nós chegarmos em casa, ao abrirmos aquela caixa não vai ter vento, brisa nenhuma, porque nós bloqueamos o fluxo da vida, as bênçãos que ela carrega e que pertencem de todos. São dotes da humanidade, o pôr do sol, a brisa fresca, a árvore, a natureza, o agir, o criar, o trabalhar, o sonhar, o viver, o se relacionar, são propriedades de todos os seres viventes. E todos os seres viventes merecem viver e serem felizes. Todos os seres humanos merecem. E no sentido mais profundo de dor, onde eu me identifico como algo separado, egoisticamente centrado, egocentricamente agindo, estaremos bloqueando esse fluxo da vida em oposição aos demais, criando um núcleo onde a vida vai parar, onde a vida não vai fluir, onde eu vou querer parar tudo para meu benefício próprio. E os demais perderão essa oportunidade, a vida como um todo não vai fluir através de nós e nós estaremos causando dor para nós, pois a vida é mutável, é movimento, ela passa pela gente e nós não a deixamos seguir. As coisas pedem o seu fluxo natural único e nós impedimos esse fluxo natural único na tentativa de buscar para um núcleo de sensação separado dos demais. E isso é terrível em termos psicológicos, pois não temos ainda uma noção dessa inteireza da vida, dessa unidade da vida como um todo pulsante nesse planeta e que é um bem de toda a humanidade, da humanidade como um todo. E que a humanidade seria uma família na face desse planeta. A humanidade é uma coisa só. A vida é uma coisa só. A dor humana é uma dor só. O medo humano é um medo. A ansiedade, a inveja e etc. são únicos, são patrimônios da humanidade, ainda não compreendendo a sua natureza essencial. Una com tudo, una com os demais. Então nós temos uma noção agora do filósofo chamado Jiddu Krishnamurti que o sofrimento humano, ele existe, ele subsiste pelo próprio medo de encarar o sofrimento humano.
ele dezenas e centenas de vezes pela sua vida fora, exortou o ser humano a olhar o seu medo, olhar o seu sofrimento de frente e estar com ele para compreender o que causa ele, o que é que nos abate, o que é que nos tira do centro, o que é que nos incomoda em termos de experiências, para podermos entender em relação com a vida o que é que nos altera, nos faz alterar, nos faz sair do nosso eixo, sair da harmonia. E assim, através da relação com o mundo, com as pessoas, com as ideias, nós passaremos a nos conhecer melhor. O autoconhecimento viria de um contato genuíno, inteiro, íntegro, de algo que lida com a vida e, saindo-se do eixo, passando a entender o que causa aquilo. E a partir da compreensão do que causou a minha alteração emocional, a minha alteração de raiva, alteração de medo, a minha reação violenta, o que causou aquilo, vai permitir que entendamos como nós reagimos às coisas da vida e como nós nos deixamos afetar pela nossa própria falta de equilíbrio, pela nossa própria incompreensão daquilo que seria o correto. Vocês já observaram que quando nós temos um machucado, vamos dizer aqui no braço, todo mundo que chega do nosso lado encosta justamente naquele braço e a gente está o tempo todo com dor naquele braço, porque todo mundo cisma em tocar naquele braço. Parece que aquele ferimento está sempre batendo em todo mundo e nós estamos sempre sentindo aquele ferimento. Vocês já perceberam essa tendência humana de dizer, poxa, mas todo mundo resolveu, justo quando eu estou com o braço machucado, tocar no meu braço? Oi, querido, como vai? Ai, meu Deus. Nós estamos assim o tempo inteiro, só que não percebemos. Nós estamos em contato com tudo e com todos, no braço também, que está bom, mas não percebemos porque o braço está bem, porque o machucado não existe ali, está tudo em ordem. A natureza toca ali, não tem problema, e você passa despercebido dali, não há dor. Então por que eu vou atentar? Mas quando há uma ferida, quando há algo que está em desequilíbrio, quando há um ferimento, seja ele biológico, ou seja ele psicológico, seja ele mental, seja ele emocional, a vida vai sempre bater ali. Estaremos sempre em contato com aquilo que nos dói. E é ali que estaremos nos alterando, reclamando da vida, em crises de insatisfação, em reações violentas, em desequilíbrio, por assim dizer. Porque a vida como um todo tocou aonde a gente não está equilibrado ainda. E nós reagimos. E aí um Krishnamurti vem e diz, quando você reagir, quando você se alterar, quando você cair do seu eixo, pare e olhe. Algo aí lhe diz que você tem que compreender o que acontece. Por que é que você está ferido nesse sentido? O que foi que lhe fez sair do eixo? Então aquilo é algo que ainda não está harmonizado, ainda não está completo na sua própria natureza, ainda não está resolvido, por assim dizer, como uma estrutura em ordem, não está saudável. Então, olhe, veja, sempre que doer, veja o que você tem. E a partir de um diagnóstico correto, seja fisicamente, os médicos sabem disso, né, que de um bom diagnóstico vem a cura. Se não se diagnosticar, não dá nem para se começar o tratamento, não é assim? Então, de um bom diagnóstico de onde estamos afetados e desequilibrados, poderemos começar algum tratamento. Olhar o que acontece quando aquilo nos vem e nos tira do equilíbrio. Aí nós podemos entender por que causamos dor a nós, causamos dor aos outros, porque estamos sempre em conflito, sempre não, nessas situações repetindo o conflito e perpetuando a dor, seja psicológica, seja biológica, etc. Então a vida como um todo é o grande instrutor daquele que quer aprender. Discípulo é aquele que está pronto para aprender. Disciplina vem da palavra discípulo. É aquilo que a pessoa que está pronta para aprender passa a botar na sua própria vida para que ele entre em contato com o ensinamento.
Então a palavra disciplina não é algo formal, forçado, ruim, com um sentido pejorativo de carga e de obrigação. É algo natural, definitivo, naturalmente uma consequência daquele que quer aprender algo, daquele que quer entrar na vida. Então aquele que é disciplinado pode ser aquele que coloca a sua própria vida em consonância com as leis da própria vida. E ele passa a não mais estar em oposição ao fluxo da vida e sim construindo a favor e se integrando com as leis da natureza e podendo assim ajudar com mais eficácia, mais sabedoria e diminuir o sentido do sofrimento humano. Então nós já vimos a questão chinesa, que é o processo cíclico, imutável da natureza e invariável de mudança da natureza. Nós já vimos o processo da yoga, que é o processo quíntuplo de reforço de uma identidade que irá lutar na vida e tentar fazer-se algo diferente dos demais e causando dor e sofrimento. Nós já vimos o budismo tibetano, então, dizendo de 3 níveis de dor, que seria o nível biológico, o nível fisiológico, básico, seria um nível psicológico de incompletude, de insatisfação, e que seria um nível mais profundo de uma separatividade básica que lhe traria oposição ao mundo que o cerca, que lhe traria como um foco de acúmulo de energias da vida que bloquearia as energias da vida, em vez de ser um foco de impulsão dessas energias da vida que beneficiem o maior número de núcleos possíveis. Então nós vemos que em várias tradições existe o princípio de formação de um núcleo que vai lutar contra a vida, que vai se opor à vida. E esse é o núcleo fundamental, onde Madame Blavatsky, na sua obra Doutrina Secreta, mostrando o que seria o princípio universal do amor universal, ela diria que teosofia, em uma definição básica e ampla, seria altruísmo. Aquele que é sábio, aquele que entende os princípios vitais, jamais pararia para obter um ganho pessoal. Ele é um ponto de aprimoramento e de fluxo da própria vida que possa beneficiar o maior número de núcleos viventes. Então, aquele que se é tocado pela sabedoria e que entende que a vida é essa unidade, que a vida é uma coisa só e que a humanidade é uma coisa só e que nós poderíamos ajudar a essa coisa a ser mais feliz, menos problemática, mais completa, mais harmônica, esse sábio jamais vai se ver gabando-se da sua sabedoria, colocando-se como um ser melhor que outro, mostrando algum tipo de vaidade, mostrando qualquer tipo de egoísmo, qualquer forma que o egoísmo possa se expressar. Esse sábio vai sempre ser humilde, vai sempre ser cordato, vai sempre ser suave, vai sempre ser benéfico no sentido da vida por ele passar e ele ajudar quando precisa. Nunca reter para ele, nunca buscar os frutos da ação. Ação em sânscrito se chama karma. A palavra karma quer dizer ação. Mas existe um princípio que todos os sábios seguem, que é o de nishkama karma, em sânscrito, que quer dizer karma, ação. Kama quer dizer a sensação, o usufruto, o gozo. E nish é o negativo disso. Então o sábio seria aquele que não busca o usufruto ou o gozo das ações que são praticadas. Ele pratica as ações porque elas têm que ser feitas, porque a vida pediu assim. E daí acabou. Ele não vai lá para ver se o que ele fez está certo, ele não vai lá para verificar se ele é sábio mesmo ou não, ele não fica apegado com o resultado das suas ações, ele está sempre em harmonia com a vida e a vida pediu, ele faz e ele deixa passar, ele deixa fluir, ele faz, age e deixa em paz, deixa o fluxo seguir. Se a vida pede para ele agir, ele está lá, ele age. Se a vida não pede, ele não age e ele está em paz também. Então existiriam todos esses princípios da sabedoria universal, da sabedoria das idades ou teosofia,
que são expressas em várias tradições religiosas e que nós podemos, por um estudo dessa religião comparada, entender que a natureza do sofrimento humano é uma natureza autocriada. Existiu em um passado a necessidade de se fazer uma entidade que, por sua própria consciência, experimentasse no mundo e dali pudesse, pelas experiências, entender o que é verdadeiro ou não, entender o que é permanente e o que é impermanente, discernir o que vale a pena ser buscado do que não vale a pena ser buscado. A partir do momento que essa entidade concebe que a vida não precisa ser bloqueada em si mesmo, de uma maneira egocentrada, esse ser trava contato com a teosofia divina, ela já é divina, trava contato com a sabedoria divina, trava contato com a essência da sabedoria, que é conhecer a si mesmo como uma parte integrada, não separada de um todo harmônico, da natureza como um todo, da humanidade como um todo. E essa vida, se ela puder ser vivida em sua plenitude nos momentos em que ele a vive, e ele não bloquear essa vida em nome do seu prazer pessoal e puder ser mais um foco de estímulo para essa vida, para todos, para que toda essa vida possa se engrandecer, essa mente mais purificada, essa mente mais genuína e pura, ela pode entender os processos vitais, deixar de causar dor, imprimir um novo tipo de relacionamento na vida, que é um relacionamento amoroso, respeitoso, um relacionamento que entende as diferenças dos núcleos viventes, que são as pessoas, os animais, a vegetação, o meio ambiente, a variedade ilimitada dessa vida, respeitando a sua qualidade intrínseca, venerando a qualidade de todo ser vivente e venerando a própria qualidade, pois ele teria uma função a vir para a vida, assim como cada um de nós temos. Qual é a nossa função? Qual é o nosso papel na vida? Que possamos saber o nosso papel na vida, entender a nossa função, as nossas qualidades já desenvolvidas, o que nós temos para trazer para o mundo, a bênção que a nossa vida pode trazer para o mundo e que sejamos mais um foco de acréscimo de prazer, acréscimo de bênção, acréscimo de mais vida e de realização para a vida que nos cerca, em vez de ser um núcleo que fecha-se em si mesmo e que dali bloqueia o fluxo da vida e que não mais deixa essa bênção passar. Então, desse respeito às diferenças, desse respeito à grandiosidade e à multiplicidade de focos de vida, pela reverência à tremenda criatividade e potencialidade dessa vida una, se expressando por miríades de formas diferentes, nós podemos nos relacionar de uma forma sadia, harmônica, saudável, e não mais nos entendermos como um núcleo separado, como um núcleo que tenta buscar o bem só para si, e entender que a vida é uma propriedade de tudo, é uma propriedade de todos, é um atributo da consciência humana, a possibilidade de ser feliz. E que possamos, na medida do possível, entender qual é a nossa natureza, conhecer a nós mesmos, entender o nosso papel na vida, saber que a vida pode ser compartilhada, vivida por todos e que essa bênção possa passar por nós e seguir para os outros com mais intensidade e sermos mais um incentivador dessa vida, dessa bênção e não um bloqueador. Que nós possamos, entendendo a nossa própria natureza, dar a bênção da nossa existência para o mundo, trazer o que de melhor tivermos, para que a vida não pare em nós, seja essa bênção fluindo para todos os outros e que esses outros sejam ajudados a trazer em si mesmo essa mesma vida e trazer a sua única contribuição para o bem do todo, para o bem da vida. E que possamos todos sermos felizes e diminuir um pouco a dor do mundo, sabendo trabalhar em nós e sabendo buscar essa vida e essa bênção e essa paz e essa alegria e essa felicidade de todos aqueles que nós entramos em contato. Então, pela sua atenção e pela sua presença, eu agradeço.